Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BTAL11, o Betal, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? O setor no qual ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Tínhamos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro, não chegamos, mas ainda assim estou muito satisfeito. Então, se você quiser nos ajudar a chegar a 5 mil inscritos, depois da nova meta, 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Muito obrigado a todos os inscritos. Temos também a opção de membro. Se quiser apoiar o canal, clique no botão azul, seja membro, aderir, clique nesse botão azul e saiba mais. 10 centavos por dia, pessoal. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai estar apoiando o canal. Mas além disso, você tem benefícios. Você participa do grupo fechado do Telegram, você tem acesso antecipado aos vídeos e você tem preferência quando pede um vídeo. Muito obrigado a todos os últimos membros aí, ó, Juscelio, Igor e Lucas. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Temos mais uma opção de apoiar o canal. Até o final do ano, eu pretendo ver se consigo tirar a certificação CEA, que é para eu me tornar um profissional do mercado. Com essa certificação, eu posso fazer até indicações de ativos. Essa certificação é cara, é em São Paulo, tem hospedagem, passagem. Então, se vocês quiserem apoiar também, vocês podem abrir uma conta na corretora Clear, com o nosso link de indicação. Só que você ganha R$70 a partir de R$100 investidos e a gente também ganha. Então, acho que não custa se você quiser e vai nos ajudar imensamente. Tem também a opção de você abrir uma conta no Mercado Pago ou no PicPay. Nestes dois aí, você ganha um bônus pagando lá dentro. No Mercado Pago, só de abrir a conta, você já ganha R$10 de desconto para pagar algo. E no PicPay, você pagando algo lá com cartão, você ganha R$10 de bônus. Nesses dois casos, a gente também ganha. Então, é uma forma de apoiar o canal. Vamos lá. Este fundo imobiliário é um fundo de tijolos, propriamente dito, só que ele é um fundo do setor do agronegócio. Ele não é um FIAGRO, ele é um fundo imobiliário do agronegócio. Ele foi lançado em janeiro de 2021 na base 100. BTG é a sua gestora, mandato renda, e ele tem uma boa liquidez. Não é uma liquidez altíssima, mas é uma liquidez bem aceitável de R$770 mil por dia. Se você precisar movimentar acima de 100 mil, que eu acho que é difícil, né? Aí você pode enfrentar alguma dificuldade para movimentar nesse fundo. Mas até 100 mil aí você consegue movimentar, entrar e sair do fundo com certa facilidade. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Esse fundo faz parte do IFIX com pouco mais de 0,5%. E ele conta hoje com quase 6 milhões de cotas. Ele está sendo negociado abaixo do seu VP, abaixo do seu valor patrimonial. Então, hoje ele está sendo negociado com um PVP de 0,92, o que indica 8% de desconto. Como assim, Amu? Significa que o seu patrimônio vale 619 milhões e o mercado está disposto a pagar 568 milhões. Então, é como se você estivesse comprando a nota de 100 por 92, 8% de desconto. As suas cotas hoje valem 103 e o mercado está aceitando pagar 95. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com 14.700 cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. Então, atualmente ele está em patamares de 95, mas ele já atingiu um fundo de 87 e a máxima foi 106. Como ele foi lançado nesse ano, ele não passou, entre aspas, né, para aquelas situações pandêmicas lá. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, supondo que aqui seja mais ou menos a linha dos R$100, a gente vê que quando ele veio a mercado, ele foi negociado durante um bom período acima do seu VP, chegando ali, beliscando a linha dos 105, mas sempre acima, entre aspas, do seu preço médio. Como todo o mercado, a partir de maio, mais ou menos, começa a ter uma queda nas cotas. Então esse fundo começa seu movimento de queda, ele atinge R$96 mais ou menos lá, ó, em junho, dá uma pequena recuperada, mas novamente volta a cair. Em setembro ele atinge patamares de mais ou menos R$92, R$91, volta a se recuperar novamente. E aí em novembro, como todo o mercado, abriu-se uma boa janela de oportunidade e esse fundo chegou a ser negociado por R$87.
Novamente o fundo volta a se recuperar, atingindo próximos de 100 e agora ele volta a patamares de 95. Então a gente vê essas oscilações, são oscilações de curto prazo que na minha opinião estão dentro da normalidade. Bom, vamos à frente aí. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem entregando, ele estabilizou-se nesse patamar aqui, ó, de mais ou menos 80 centavos, ele anunciou 83, só que tem um ponto lá dentro do relatório gerencial que me chama atenção, e lá eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Pelo que eu vi, pode ser que eu esteja equivocado. Pelo que eu vi, eu acredito que o fundo não vai conseguir se sustentar nesses patamares de entrega. Talvez por isso o mercado esteja um pouco receoso e não esteja pagando por este fundo o valor mais próximo do seu valor justo. Vamos à frente aí. Nesse slide aqui, a gente consegue ver o quanto o fundo vem entregando. Então ele veio ao mercado, não conseguiu pagar no seu primeiro mês, e a gente vê um ponto muito positivo da evolução dos seus rendimentos. Ó, 16, 35, 47, 56, 66, e mais ou menos daqui para frente ele se estabiliza. Por que essas diferenças, Amor? Período que ele estava alocando o dinheiro, o capital investido. Então, eu acho, lá dentro a gente vai ver, que o fundo tem condição de pagar, na minha opinião, entre 70, talvez 75 centavos. Eu acho que talvez seja a capacidade geradora do fundo aí. Tá? A gente vai ter que aguardar para ver, mas eu vou explicar isso com mais detalhes lá dentro. Essa última entrega do fundo, ó, 83 centavos, a uma cota de 95, representou 0,87%. E o fundo vem com um acumulado de 7,3%. Lembrando o seguinte, gente, esse é um fundo, apesar de setor agrícola, ele é de tijolos. Então, um fundo de tijolo que pague 0,6, eu acho aceitável. Por ele estar num segmento ainda pouco estabilizado, um segmento novo, que a gente não sabe como vai se comportar, pode ser que você exija um prêmio de risco maior, algo em torno de 0,7, talvez até 0,75. Por que eu estou dizendo com isso? Ora, esse fundo meio que atinge esses critérios de exigir um pouco mais de risco. Ó. Então, desde mais ou menos agosto, o fundo vem atingindo bons rendimentos e mesmo que ele caia para esses patamares de 70, 75 centavos, ele ainda vai entregar algo bem próximo disso aqui ou superior a isso aqui. Então, mesmo contando com a queda, se você gostar desse ativo, pode sim uma oportunidade de compra para você diversificar o seu portfólio. Não leve isso como recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. O objetivo dos vídeos aqui é de cunho educativo e para te ajudar, para facilitar na sua chegada de decisão, mas a decisão é sempre sua, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, é um fundo novo, então é um fundo que ainda não tem, não ganhou o gosto do mercado por ele e atualmente o MGFF posicionou-se nele com 1,89% das cotas, dentro da normalidade, na minha opinião. Até 5% eu acho aceitável um institucional se posicionar, mais do que isso é um pouco perigoso, porque o institucional que comprar as cotas do fundo passa a dominar muito. Então, mas é interessante já ver institucionais aí se posicionando nesse ativo. Por enquanto, só um. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Ele dá o destaque aqui, ó, da evolução dos rendimentos, que a gente já tinha visto lá atrás. E aí ele fala o seguinte, ó, atualmente o fundo conta com 9 centavos de resultado acumulado e não distribuído. Grava esse valor aqui, ó, que é por isso que eu vou dizer para vocês, lá na frente a gente vai ver, entre aspas, pelo que os demonstrativos demonstram, talvez ele não consiga manter esse patamar de entrega, mas a gente vai ver isso com mais calma. Então o que acontece? Eu não vou ler tudo isso, mas aqui ele dá o destaque sobre cenário macro. Então assim, ó, o início do ano começou com a taxa Selic a 2% e fechou o ano com 9,25%, já com a perspectiva de alta. Durante essa semana aí a gente deve ver essa reunião do Copom e a decisão, mas já estava meio que decidido que ia aumentar mais 1,5%. Ou seja, a tendência é que saia dessa reunião do Copom aí com a Selic a 10,75%. Isso já está meio que mais ou menos é o que o mercado espera. E segundo aqui o fundo, eles acreditam que a Selic durante o ano de 2022 vai se estabilizar em patamares de 12%. A inflação do ano passado, ó, ele fala que ela terminou, deixa eu ver onde eu vi isso aqui, ela fechou 2021 em 10%, o IPCA, e ele ainda não conseguiu diminuir tanto, apesar de já começar aparentemente a se controlar, ele não diminuiu tanto. Eu, por ser otimista, acredito que no decurso do ano e até o final do ano, as cotas,
o IPCA vai dar uma arrefecida, vai dar uma diminuída, e se assim o governo entender, talvez, eu não acredito que feche o final do ano 2022 em 12, não. Eu acredito que tem chance de, se o IPCA for controlado e ele der uma diminuída, de dar uma reduzida. Mas aí o futuro a Deus pertence. Não tem como a gente tentar adivinhar aqui para que rumo, para que caminhos que vão tomar, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê um ponto interessante, que ele fala sobre a necessidade de armazenar no Brasil. Por quê? Os fretes dispararam. Então, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Janeiro de 2020, dezembro de 2020 e dezembro de 2021, que foi quando fechou o ano. Olha o quanto era o frete do Brasil lá para a América do Norte. Era para a Costa Leste, né? 1.300, 1.800, disparou para 9.300. Olha quanto que era o frete do Brasil para o Golfo, 1.200, 1.400, 7.700. E olha quanto é que era o frete, Brasil para a Ásia, 1.900, 6.000, 9.700. Com essas disparadas aí, ó, a questão de conseguir ter estoque aqui, tanto para você importar, principalmente na questão de importe, não dá para você ficar importando pequenas quantidades. Você tem que importar uma quantidade grande, estocar, porque senão você não consegue. Então, esse é um ponto aqui de atenção, a vantagem de ter armazenagem no Brasil aqui. Então, achei interessante esse gráfico. Vamos à frente. Aqui ele mostra a evolução. Eu não vou ler tudo isso aqui com muita detalhamento. Caso você se interesse pelo ativo, eu recomendo que você ou abra o relatório gerencial ou parte por parte dessas que eu trouxe para vocês. Vocês vá pausando e vendo com calma. Então, olha só. O fundo vem ao mercado em fevereiro, faz a sua emissão, ele capta 624 milhões, só que depois as taxas, olha o quanto que perde pelo caminho aí, ó, perdeu 26 milhões de 624. O que foi para o caixa do fundo, 598, ele começa as suas alocações. Ele compra o seu primeiro ativo, o Complexo Industrial, lá em Toledo, no Paraná, gastou 42 milhões, cap rate de 9,25, prazo de 10 anos. Isso aqui é o quanto o fundo vai receber? Sim, 9,25 ao ano aí. Só que desconta as taxas e tal, então não vem tudo isso pro fundo, né? Ele compra depois um terminal de transbordo, em fevereiro também, ó. Lá em Minas. Gastou quase 100 milhões, o contrato é atípico, 9,10 por 15 anos. Né? Todos esses destaques aí me trazem uma certa segurança. Próprio fevereiro, eles compram um centro de recebimento de grãos, lá no Paraná. Gastou 21 milhões, contrato atípico, 9,25 cap rate, 10 anos de contrato aí. Depois, março, eles compram um terminal portuário, lá no Espírito Santo. Gastaram 48 milhões, contrato atípico, 9,55, 10 anos. Vamos à frente aí. E continuam as alocações do fundo, ó. Março, eles compram um CRI. Ó, esse CRI, voltado para a conclusão da usina de açúcar e etanol. Lá na Bahia, gastaram 60 milhões no CRI. Tem garantia real. A taxa do CRI foi IPCA mais 9 e o prazo é de 10 anos. Eles vão e compram outro CRI. Rio Verde, Goiás, 100 milhões nesse outro CRI. Tem garantia real, IPCA mais 6 pelo prazo de 10 anos. Depois eles compram um centro de recebimento de grãos, em março. Lá no Paraná, gastou 59 milhões. Atípico, 9,25 por 10 anos. Abril, eles vão e compram lá um armazém em Tubiara. 45 milhões, contrato atípico, 9,10 por 8 anos. Maio, eles compram um armazém, 75 milhões, atípico, lá no Mato Grosso. 9%, cap rate de 10%. E por fim aqui a gente vê as alocações. Ó. Por isso que a gente vê uma melhora na entrega dos rendimentos do fundo. Então hoje, segundo o fundo, eles alocaram 555 milhões, o que corresponde a 93% mais ou menos. Ó. Então a gente vê que atualmente eles têm 1% em caixa, que equivale aí a 13 milhões. Eles têm quase 30 milhões em reserva de contingência, que equivale a 5%. E aí o restante aqui é o que está alocado aí na carteira do fundo. Destaque para o ativo 2, que representa quase 100 milhões, o ativo 6, que representa 106 milhões. Destaque para esses ativos, porque você tem que estar mais atento, porque esses ativos representam um percentual maior aí do portfólio do fundo. Então a gente vê que eles excedem, teoricamente, os 10%, que eu acho que é mais saudável. Então aqui, ó, o que está excedendo 10%? O ativo 11, que representa 13%, o ativo 6, que representa 18%, e o ativo 2, que representa 17%.
A tendência é que durante essas contratações que ele fez aí de 10 anos e tal, o fundo faça novas emissões e ele adquira mais ativos e ele dê uma diluída nesses ativos que ele está mais concentrado. Na minha opinião, por enquanto são todos contratos atípicos, teoricamente eles têm que cumprir o contrato e tudo, mas ao final desse contrato, e o tempo chega, tá, pessoal? O tempo chega. Se ao final desse contrato, caso os inquilinos não façam a sua parte renovatória, então pode ser uma grande exposição e um grande risco que o fundo pode seguir. Por enquanto, tudo tranquilo, mas pode ser um impacto negativo no futuro aí. Vamos à frente. Aqui a gente está no DRE do fundo. Ele cobra 1,10 de taxa e não tem performance. Então é aqui que eu disse sobre a questão, na minha opinião, de um possível risco de queda das cotas. Por quê, Amu? Vamos lá. Eu não sei calcular isso aqui, então a gente vai fazer aquilo que tradicionalmente a gente faz. A gente vai pegar essas despesas do fundo e ver o que elas representam frente às receitas, ver se está batendo com aqueles 15% que a gente reputa ser aceitável e a gente vai ver sobre isso. Só que, o que eu quero mostrar para vocês? Ó? Outubro, o fundo teve como resultado 65 centavos. E aí ele entregou 80. Novembro, ele teve como resultado 66, entregou 80. Dezembro teve como resultado 69, entregou 83. E aí, pessoal, a reserva que o fundo tinha é só de mais 9 centavos. Então, o que acontece? A gente vê que ele não está conseguindo entregar tudo que ele tem. Por isso que eu disse que talvez ele consiga se estabilizar próximo a patamares de 70, 75 centavos. Não dá para a gente ter uma certa exatidão, por quê? Pode ser que parte dos contratos que ele fez, que ele fechou, que ele firmou lá atrás, estejam com carência, tá? Pode ter situações nesse sentido que a gente ainda não sabe com exatidão, mas, baseado nesse demonstrativo, pode ser que a renda do fundo caia para 70, 75 centavos, tá bom? Não, pelo menos é o que eu, baseado aqui nos números que eu estou vendo. Então vamos calcular aqui dezembro, o que as despesas vêm representando. A gente vai pegar esses 403, vai multiplicar por 100 e dividir pelo 4535, que é o que ele recebeu, 8,88%. Então, assim, ó, o fundo recebeu dos aluguéis 2,9% e a receita dos CRIs, ó, a receita financeira, CRIs, caixa, provavelmente tudo aí, mais 1,5%. Então, os CRIs e o caixa, apesar de ser pouco relativamente, né, tem representado um bom percentual do fundo aí, que eu acho que é o que está dando sustentação para o fundo. Então a gente vê 8%, 8,88%, quase 9%, bem aceitável, dentro dos 15%. Só que aqui me chama a atenção do ano. A tendência, acredito eu, que vai se manter nesse patamar. Mas se você pegar o acumulado do ano, aí já me chama um pouco a atenção. Ó. Despesas totais, 6137 vezes 100, dividido por 49,231. Então no acumulado do ano, dos últimos 12 meses, as taxas cobradas representaram 12,46. O que pode ser isso? Pode ser que no início as taxas estavam sendo cobradas normalmente, só que estava tendo pouca receita. Então, as taxas doíam, machucavam, impactavam muito. Como agora já está praticamente alocado, então essas taxas aí dão uma diminuída. Então, acredito que vai se manter sim próximo aos 9% aí e afim. Vamos à frente. Aqui a gente vê os tipos de tudo que ele contratou. Então, os CRIs hoje representam 26%. Tem um armazenar com 14%, outro com 19%, outro com 15%. Novamente, tem que ter atenção para esses ativos aí que representam um percentual grande da receita. A minha expectativa é que, se o fundo conseguir aumentar novos ativos com novas subscrições, isso aqui seja diluído aí. Etanol, de milho, revenda de insumos, setor logístico, açúcar. Esse é o perfil dos locatários aí. Os contratos 100% atípicos, 100% são indexados ao IPCA, renovatória, um bom prazo médio de duração dos contratos, média de 10,8 anos, e aí vai vencer no quadriênio 2026-2030, vai vencer 8%, vence o restante 2031-35, quase 72%, e o restante aí, ó, a partir de 2035. Então ainda tem bastante tempo ainda, pelo menos de 4 a 8 anos aí, para começar os primeiros vencimentos aí, o que, na minha opinião, traz um pouco ainda de tranquilidade para o fundo. Vamos à frente. Eu não vou passar com detalhes aqui, porque teoricamente a gente já viu isso aqui lá atrás. Então, aqui esse gráfico e os próximos aqui, você pode pausar o vídeo e ver com calma se for o caso. Tá? Assim, aqui você pode ver, ó, o ativo 1 que a gente estava vendo lá, tá? E a gente tem que ver aqueles ativos que têm maior concentração. Lembrando que
Esse ativo 5 e o ativo 6 não são ativos propriamente ditos, são dois CRIs que ele se posicionou. Vamos à frente aqui, ó, vamos lá. Aqui também a gente vê o restante. O ponto é, se você tiver gostado desse ativo e optar em investir nele, saiba o seguinte, ó, BTAL11. Você não vai estar investindo no código BTAL11. Você vai estar investindo nesse tipo aqui, ó, de ativo. Olha os silos, né, que armazenam os grãos. Olha aqui, ó, os silos que armazenam grãos, ó. Você está investindo nesse tipo de ativo aqui, ó. Por que eu deixo claro isso? Esse ativo aqui, ele não fica oscilando. Ele não aumenta ou diminui de tamanho. Ele não fica, sabe, ele não se depreda, ele não se deprecia no ponto, assim, que eu quero dizer de queima, pegou fogo, teve terremoto, ele continua existindo, independentemente da cota subir ou da cota cair, esses ativos continuam lá. Se você decidir se tornar um cotista, um sócio, um participante desse ativo, você está comprando essas teses aqui, ó. Você passa a ser dono também desses ativos. E aí o que você tem que ficar atento é como que está o cenário econômico, como que está os inquilinos, quando estiver próximo de acabar os contratos, qual a perspectiva de mercado, tem perspectiva de renovar ou não? É esse o cuidado que você tem que ter. E não ficar se preocupando com as oscilações de curto prazo. Como eu mostrei nas cotações, esse fundo sobe, depois ele cai. Muitas das vezes, esses movimentos são apenas o que os cotistas estão dispostos a vender ou comprar ou pagar pelo ativo. Simples assim. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Betal são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você gostou do que você viu até aqui? Você teria esse ativo? Eu confesso o seguinte, que BTG é um ativo que eu procuro ficar de fora. Se fosse para eu ter um ativo deles, eu teria esse, para a questão de diversificação de FIAGROS. Eu tenho um RZTR e teria esse ativo tranquilamente no meu portfólio. Eu gosto dos números, mesmo que tenha tendência de queda. É um fundo de tijolo, pagando um bom yield, na minha opinião. Como é um fundo ainda novo, uma tese nova, a gente não sabe como ele vai se comportar lá na frente nas suas renovatórias. Mas ainda assim, eu reputo que é um bom fundo, sim, para você diversificar o seu portfólio. Não vejo problemas maiores, não. Então, o meu ponto de vista não é uma indicação de compra, venda ou manutenção. O vídeo apenas te ajuda na sua tomada de decisão. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 5 mil, depois a 10 mil inscritos. Muito obrigado aos 4.958 até aqui. Muito obrigado aos últimos membros, Juscelio, Igor, Lucas, muito obrigado mesmo. Torne-se membro, 10 centavos por dia, não vai te onerar aí pra gente, ajuda imensamente. Abra uma conta na Clear, PicPay, Mercado Pago com o nosso link. Também vai nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais algumas imagens a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.